Paz de São Jesus a todos. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Vamos orar, dando início a esse culto, suplicando a Deus a sua direção e graça. Confessando aos Senhor os nossos pecados e suplicando a Ele perdão sobre nossas vidas em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Amado Deus e Pai bendito é o Teu nome, Senhor. Te adoramos, ó Deus, por Tua santidade. Te adoramos, ó Deus, por Teu favor que nos alcançou, Senhor. Te adoramos, pois perdoaste os nossos pecados, Senhor, e não faz mais menção dele. Te adoramos, ó Deus, porque guardaste a nossa vida nesse dia, nessa semana. Te adoramos porque podemos respirar nessa noite, é o Senhor que nos proporciona esse bem. Te adoramos porque estamos na Tua casa, Senhor. Isso é glória ao Teu nome. Senhor, recebe o louvor e a adoração da Tua igreja nessa noite, Senhor. Perdoando os seus pecados, ó Deus. Derramando graça sobre as suas vidas em nome de Jesus. E falando no nosso coração, ó Deus, através da Tua preciosa palavra. Pedimos a bênção sobre todos aqueles que aqui estão, que farão esse culto hoje à noite. E sobre todos aqueles que não poderão estar conosco. Que o Senhor abençoe, ó Pai. Que o Senhor seja com eles, com a sua família, com o seu lar. E que o Senhor lhe dê graça em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Nós vamos iniciar, após a oração, com a leitura bíblica de Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 16. Nos diz a palavra do Senhor: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é
segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Ele saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem receberem ou sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que Deus também não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Louvado seja Deus. Esse texto, ou esse capítulo, a gente só leu parte dele, mas esse capítulo 11 de Romanos é intitulado como o capítulo da fé, ou dos heróis da fé, mas, na verdade, este é o capítulo do Deus da fé. O Deus que falou no passado, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que fez promessa, o Deus que nós estamos aqui nessa noite, é o Deus que nós estamos aqui nessa noite adorando a Ele, louvando a Ele, bendizendo o seu santo nome. Quando a gente vem para a igreja, a gente vem adorar Deus e a gente tem que ter a ideia, o entendimento de quem é o Deus que nós adoramos. Ele é o soberano, Ele é o Santíssimo, Ele é aquele que criou tudo, todas as coisas. E nós aqui só respiramos por causa dEle. Nós vamos louvar o Senhor com o hino de número 385. Vamos nós louvar a Deus, ao Senhor de toda a luz. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai.
cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus. Nosso Deus, Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai. Vinde, vinde, exaltado, exaltado. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus. Santo, Santo, exaltemos nosso Deus, exaltemos com fervor, tributemos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz. Hoje, hoje, exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado. Nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus. Santo, Santo, ao Senhor de todo amor, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória. Hoje nós também louvor, vimos dar-te que te apraz, pois nos deste Salvador muitas bênçãos. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus. Santo, Santo. Amém. Glória a Deus. Nosso Deus é santo. Amém. Nós vamos fazer mais uma oração ao Senhor. Nós queremos orar nesse momento. Estaremos orando, é claro, por tantas outras pessoas que estão enfrentando problemas de saúde, enfermos. Mas nós estaremos orando pela nossa irmã, a mãe da nossa irmã Cecília, né? A irmã Cecília está ausente aqui, está em São Paulo, acompanhando todo o processo com a sua mãe. E a situação da mãe da irmã Cecília é séria, né? É gravíssima. Então, nós precisamos orar a Deus. As irmãs, é claro, têm o contato dela, têm recebido ou enviado mensagens para ela, têm se comunicado. A semana passada eu estive conversando com ela e ela estava muito assim sofrida, né, com toda a situação de sua mãe, inclusive chorosa, e estivemos conversando, como se diz, consolada, não é, mas chorando porque é muito difícil. Então, orem pela nossa irmã Cecília, orem pela vida de sua mãe, orem pela sua família, em nome de Jesus. Que o Senhor estenda suas mãos e venha com graça, não é, atender as necessidades dos corações, e está fazendo aquilo que seja a vontade dEle e seja para a glória dEle. Amém? Então oremos ao Senhor. Amado Deus e Pai, bendito é o Teu nome, Senhor. Deus querido, o Senhor conhece mais do que qualquer um de nós, por mais informado que estejamos acerca dos problemas, das dores e sofrimentos, de enfermidades que alguém esteja passando. O Senhor conhece aquilo que nós desconhecemos, o Senhor vê
aquilo que nós não conseguimos ver. Assim como o Senhor também tem a solução para aquilo que os médicos colocam como insolúvel. A gente sabe que o Senhor é poderoso para restaurar, para dar saúde, porque o Senhor é a vida, o Senhor pode tirar e dar a vida, o Senhor tem todo o poder e o controle em suas mãos. Nós confiamos na soberania do Senhor, e é por isso, Senhor, que nós clamamos, que nós oramos ao Senhor, em favor, ó Deus, da mãe da nossa irmã Cecília, que o Senhor, meu Deus, que sabe, que acompanha, mais claro do que a própria família que é informada pelos médicos do seu quadro, o Senhor que sabe do que ela sente, o Senhor que sabe do que ela passa. O Senhor é poderoso para transformar, para mudar, para fazer como o Senhor quer. Mas nós oramos para que o Senhor, ó Deus, venha dar forças, para que o Senhor venha estar confortando, consolando, fortalecendo, ó Deus, a família, fazendo, ó Deus, confiar no teu poder, na tua grandeza, e que o Senhor, ó Deus, é quem tem a decisão, a palavra final. Mas nós oramos para que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando a irmã Cecília, ajudando-a nessas horas difíceis, assim como toda a sua família. E assim, ó Deus, nós oramos também por tantos outros que estão sofrendo, que estão enfermos, ó Deus. Nós colocamos diante do teu altar em oração nessas horas, que o Senhor estenda as suas mãos em favor de cada um daqueles pelos quais os seus filhos estão orando, intercedendo nesse momento, Pai. Nós oramos, Senhor, e te agradecemos desde já, em o nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Nós vamos ouvir o ministério de crianças ou feminino agora, louvar o Senhor. Qualquer um? Qual o ministério qualquer um aí? Criança primeiro. Cadê? Qual? 5 e 6, Salmo 6, 5 e 6. Sal da igreja, Papai Senhor. Deixar aqui em Salmos 100, o 5 e o 6, que diz: Porque o Senhor é bom, e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Olhe pra direita, olhe pra esquerda, olhe para trás, olhe pra mim. Gire no lugar e comece a cantar. Chegou a hora de você dizer sim. Olhe pra direita, olhe pra esquerda, olhe para trás, olhe pra mim. Gire no lugar e comece a cantar. Chegou a hora de você dizer sim. Jesus é bom, maravilhoso, é poderoso, é minha luz, é meu amigo, está comigo. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Jesus é bom, maravilhoso, é poderoso, é minha luz, é meu amigo, está comigo. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, sim, sim.
bater os pés assim. Eu quero ver você sair do chão. Eu quero ver você dizer que sim. Se verdadeiramente quer andar na luz, você precisa dizer sim pra Jesus. Se verdadeiramente quer andar na luz, você precisa dizer sim pra Jesus. Jesus é bom, maravilhoso, é poderoso, é minha luz, é meu amigo, está comigo. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Vamos lá! Jesus é bom, maravilhoso, é poderoso, é minha luz, é meu amigo, está comigo. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Eita, nós aí dizendo sim! Som. Ministério Feminino. O microfone tá curto aqui. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Estamos gratos nesta noite. Podemos estar adorando ao Senhor. E desde já queremos relembrar toda a igreja da festividade do aniversário do Círculo de Oração e Ministério Feminino, que será terça-feira, dia 14, a partir das 6h30. Os irmãos venham cedo para poder estar nas suas cadeiras. Amém. Queremos deixar o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Amém. O rei bateu o martelo.
agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. E desde já eu quero agradecer, né, a todas as pessoas que estiveram aqui hoje pela manhã, né, para fazer a limpeza aqui, né, conosco. Teve gente que chegou aqui de 5 e 10 da manhã, né, porque ontem a gente veio, não teve água. A água chegou hoje, né, e a gente veio pela parte da manhã, né, e graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, né, 10 horas já estava tudo já pronto, né, terminado, graças a Deus. Que o Senhor abençoe a cada um, né, que só o Senhor ele pode recompensar a cada um em nome do Senhor Jesus. Amém. E agradecemos a Deus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos louvar ao Senhor juntos com o Ministério de Louvor, em nome de Jesus. Oi, som. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos nos colocar de pé. A palavra do Senhor nos diz que somos salvos pela graça. E isso é dom que vem do nosso Deus, para que nenhum de nós se glorie. Então o Senhor nos presenteou com a salvação, e a cada dia Ele vem nos surpreendendo com muitas outras bênçãos, e isso só reforça o quanto Ele é bom em todo instante. Amém? Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Te adorarei.
misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom. Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos se exaltarão de geração em geração. Te adorarei. Aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que és. Por tudo que és. Por tudo que és. Deus é bom. Aleluia, vamos continuar exaltando o nosso Deus, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura. Aleluias. Ele vem cavalgando os montes pés da tanta descendência. Tem os olhos de fogo e olhos de trovão. Vem marchando com seus cavaleiros, lavorando a sua bandeira. Tem um cetro de ouro e a faca nas mãos. Ele vem revestido de branco. Ele é santo, ele é santo, ele é santo. Eu já posso ouvir os seus passos aqui. Ele vem coroado de glória. É agora, é agora, é agora. E o chão vai tremer, o céu vai se abrir. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. Senhor dos exércitos é o seu nome. 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 Ele vem cavalgando os montes, uns pés bradando reluzente. Tem os olhos de fogo e voz de trovão. Vem marchando com seus cavaleiros, lavorando a sua bandeira. Tem o cetro de ouro e a espada nas mãos. Ele vem revestido de branco. Ele é santo, ele é santo, ele é santo. Eu já posso ouvir seus passos aqui. Ele vem coroado de glória. É agora, é agora, é agora. E o chão vai tremer, o céu vai se abrir. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir.
chão vai tremer, o céu vai se abrir, os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, o céu vai se abrir, os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, o céu vai se abrir, os anjos de Deus vão descer e subir. Senhor dos exércitos, Senhor dos exércitos é o seu nome. 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 Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar
Aplaudir o nosso Deus. A igreja pode sentar. O pastor Alessandro irá ministrar a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Juízes, capítulo 10. Juízes capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Nos diz a palavra do Senhor. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor e não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e vendeu em mão dos filisteus e em mão dos filhos de Amon. E naquele mesmo ano oprimiram e vexaram os filhos de Israel. 18 anos oprimiram todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Até os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel ficou muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins.
Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: porventura dos egípcios e dos amorreus e dos filhos de Amon e dos filisteus e dos sidônios e dos amalequitas e dos maonitas que vos oprimiam, quando a mim clamastes, não vos livrei eu também da sua mão? Contudo vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Andai e clamai aos deuses que escolhestes, que vos livrem eles no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos, faze-nos conforme tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Então somente te rogamos que nos livres neste dia. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. E os filhos de Amon se convocaram e se puseram em campo em Gileade. E também os de Israel se congregaram e se puseram em campo em Mispa. Então o povo, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o varão que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. Oremos ao Senhor. Amado Deus e Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, nós te glorificamos, Pai bendito, por tua presença neste lugar, pelo gozo no Espírito Santo em nosso coração. Te louvamos por tua palavra lida nesse momento e te rogamos, Senhor, fales conosco através da sua palavra. Fale ao nosso coração, Senhor. Fale não o que nós queremos, mas o que tu queres falar, Senhor. Fala, Senhor, para que a nossa vida mude. Fala para que a nossa vida seja transformada, meu Deus. Fala para que a gente não se conforme com o que vivemos, nem como estamos. Fala, Senhor, para que o nosso coração venha arder em desejo de ser transformados para a glória do teu nome. Sim, Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a história do povo de Israel é uma história marcada por lutas, sofrimentos, angústias, quedas, mas também é marcada por restauração. E nós lemos um texto bíblico no livro dos Juízes, um período em que Deus não falava com o seu povo através de profetas, mas falava com eles, ou levantou pessoas, homens, que eram considerados, que eram denominados como juízes, para julgar o povo de Israel, para se colocar à frente do povo também e pelejar nos dias de batalha, nos dias de lutas que Israel enfrentava. Esse período dos juízes foi um período marcante na história do povo de Israel. Israel sofreu muito, Israel passou muitas dificuldades, mas Israel chegou a experimentar arrependimento, contrição, e voltava-se ao Senhor confessando-se, pedindo perdão, e o Senhor restaurava, levantava homens cheios do seu espírito, que eram usados com autoridade. Tem tantos homens que foram usados no período dos juízes, mas se você, só para a gente lembrar, por exemplo, nós temos nesse período Sansão, um homem a quem Deus levantou, e que já ouvi alguns pregadores dizer que talvez ninguém nunca ouviu, ou ouviu talvez, alguém
sendo usado de forma tão clara e poderosa pelo Espírito Santo como Sansão. Sansão visivelmente tinha uma força descomunal para enfrentar os seus inimigos, os seus adversários. Enfrentou exércitos e atribui-se que isso era o Espírito de Deus, a unção de Deus sobre a vida de Sansão. Mas eu queria pensar com você um pouco sobre o texto que nós acabamos de ler. Esse texto nós começamos a lê-lo a partir do versículo 6. E ele começa dizendo que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos de Deus. O povo de Israel voltou a fazer o que era mal diante do Senhor. Eu não sei se a gente pode considerar assim, mas eu acredito que sim. Que a gente pode considerar o povo de Israel conosco, com a gente mesmo. Quantas vezes nós já provamos maravilhas de Deus, milagres de Deus, bênçãos de Deus na nossa vida, livramentos de Deus. Vimos Deus agir de forma clara, guardando, protegendo, nos dando uma provisão, nos respondendo, e a gente de repente é pego fazendo o que é mal diante do Senhor, pecando contra Deus, desobedecendo ao Senhor. O texto diz que eles tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. E se você observar, esse fazer mal era servir a deuses pagãos. Era o mesmo que oferecer culto a deuses pagãos. Nós louvamos a Deus, por exemplo, nós temos na igreja os departamentos de louvores que se organizam para louvar e adorar a Deus, seja o ministério infantil de crianças, hoje, digamos, retornando, iniciando, seja um ministério de mulheres, que procuram prestar louvor e adoração a Deus em forma de cântico. Nós temos um ministério de louvor que procura levar um louvor que seja congregacional, que toda a igreja participe, que toda a igreja adore, louve a Deus. Por quê? Porque o culto é para Deus. Nós, quando chegamos a vir um culto, nós viemos para adorar a Deus. Nós viemos aqui para darmos a Ele honra, para dar a Ele louvor. E quando a gente faz isso, a gente tem que fazer isso com todo entendimento, com toda a devoção possível, com todo respeito, com toda reverência, sabendo que esse Deus é santo, que esse Deus é bendito, que esse Deus é Senhor, é soberano, que nós somos apenas servos e que estamos aqui por causa da graça dele sobre nós. E quando nós não temos essa, digamos assim, essa dedicação em prestar esse culto a Deus, o nosso culto aqui, mesmo na igreja, se torna um culto a qualquer outro, menos a Deus. Culto a Deus é o povo de Deus voltado para a santidade de Deus, querendo exaltar a Deus, querendo que Deus receba louvor, que Deus receba a adoração, que Deus receba a exaltação. Pois bem, o povo de Israel aqui no capítulo 10 de Juízes, no versículo 6, eles tinham desprezado isso. E estavam adorando deuses de tudo que era sorte, de tudo que é lado. E para você ter uma ideia, o que é que acontece quando a adoração, ou quando o povo de Deus despreza a Deus, deixa de estar voltado para Deus e volta para os seus deuses, ou para outro Deus que não é o Senhor. Consequentemente, o que vai acontecer é que vai trazer
esse pecado, essa desobediência vai trazer juízo sobre esse povo. E se você observar, esse povo começou a sofrer. O povo de Israel cai na mão dos inimigos. Os inimigos, eles não apenas estão adorando os falsos deuses, eles não apenas estão adorando deuses pagãos, mas eles agora passam a serem objeto de vexame nas mãos dos exércitos, na mão das nações inimigas, na mão dos seus adversários. E se você observa o texto, diz a palavra no versículo 8, que eles passaram 18 anos sendo oprimidos, os filhos de Israel, por causa da sua desobediência. Você já pensou como fica, por exemplo, a nossa nação e tantas outras nações, onde não é os governantes, não é os políticos, mas é o povo, é a própria igreja brasileira, que não é conivente, não, comunga com a malícia, comunga com a desonestidade, comunga com a falcatrua, comunga com essa política suja, nojenta, essa política desonesta, perversa, maligna, assassina. Ou não é assim? Ou não é assim? Amanhã de manhã, vá, por exemplo, não precisa ir longe, não. Vá aqui no hospital regional amanhã de manhã, para você ver o que é atendimento para a sociedade. Vá nos hospitais em Recife, vá eu pedi oração, lembra que eu pedi oração semana passada por o filho de uma prima, que sofreu um acidente de moto, domingo passado, pedimos oração aqui, o Wellington. A esposa dele mandou áudio a semana todinha para a família, dizendo que estava em tempo de enlouquecer, um tempo de perder a cabeça lá dentro da restauração. O marido estava para receber alta durante a semana, e quando o médico deu alta a ele, ela chegou, olhou para o braço dele estava com um inchaço enorme. Aí perguntaram se ele tinha passado por um ortopedista. Não, aí foi procurar um ortopedista. Aí ela tinha alguém conhecido dentro do hospital, alguém que ela conhecia. Aí falou com o médico que tinha dado alta a ele. Aí o médico volta e disse: não, cancela a alta, ele vai para o ortopedista. Eu acho que ele está internado até hoje. Foi para o ortopedista e viu que tinha, parece que, uma fratura no braço. Mas ela estava enlouquecendo, ela disse que estava vendo a hora de enlouquecer, de tanta gente que chegava acidentada de moto, e que o zum dentro do hospital era: a partir de amanhã, os enfermeiros vão entrar em greve. E o enfermeiro vai entrar em greve por quê? Por quê? Eu não vou nem dizer que é porque ele é mal remunerado, não. É porque eles não recebem nem o que é de direito, que foi aprovado e que depois passaram a mão. Vá para aqui, para a prefeitura de Escada, vá para a prefeitura de Amaragi. Eu não devo nada à prefeita daqui, nem a prefeita de Amaragi, muito menos, né? Graças a Deus, não trabalho nem para eles. Vá lá e vá aqui, você vai ver como é que estão os professores. Por causa de um dinheiro que eles têm direito, não é nem por causa do salário agora, é um dinheiro que é direito há tanto tempo, e é uma enrolada tão grande, é um vexame tão grande, e eles não pagam. Aí eu lhe pergunto o quê? O que é que esse povo é? É claro que se a prefeita chegar aqui amanhã, eu vou chamar ela de quê? Eu vou chamar ela de quê? Doutora, excelência. A gente é obrigado a tratar assim, não é assim que a gente trata os políticos, porque eles se tornam importantes, não é assim? Mas isso não é crime ou não é? E o pior é que a igreja toda envolvida nessas coisas, sabe, irmão? É tanta gente envolvida nessa sujeira toda. Quando se fala em orar, é 2 pingos de gente. Quando se fala em escola bíblica, é mais outro pingo. Quando se fala em lavar a igreja, é 3 pingos. Aí eu lhe pergunto uma coisa: o povo de Israel sofreu 18 anos opressão. Aí eu pergunto a você: a gente aqui em Escada quer sofrer quantos anos? Debaixo da mão poderosa de Deus. Não é debaixo da ruindade do político, não, viu? Eu estou falando debaixo da mão poderosa de Deus. Porque se o prefeito é ruim, se o governador é ruim, se o presidente é ruim, se eles não são honestos, o problema é deles. Agora, se você for infiel, não é com o prefeito, é com Deus.
É diante de Deus que a gente vai prestar conta. Esse é que é o nosso problema. E o povo de Israel estava sendo desonesto com Deus, infiel a Deus. Deu as costas para Deus e foi servir aos seus deuses. E deixa eu falar uma coisa a você, o que é servir a outros deuses. Para você não pensar que servir a outros deuses, preste bem atenção. Para você não pensar que servir a outros deuses é você dizer, eu sou crente, é fulano que é católico, é fulano que é espírita. Não faça essa confusão não, em nome de Jesus, não faça essa confusão não. Servir a outros deuses é andar como esses deuses querem que você ande. Servir a outros deuses é andar como as pessoas que servem a outros deuses andam. É falar como as pessoas que servem a outros deuses falam. É mentir como as pessoas que mentem, que servem a outros deuses, mentem. É ser desobediente como as pessoas que servem a outros deuses são, deixando de obedecer a Deus. É vestir como as pessoas que não servem ao Deus vestem-se. Servir a Deus não é você deixar de ler a Bíblia e ir ali para a esquina, para a encruzilhada, fazer despacho e acender vela, não. É somente você se comportar como as pessoas que estão lá. Só precisa disso. Como as pessoas que não querem nada com Deus. Nada com Deus. Você já viu, por exemplo, quando a Bíblia diz lá em Efésios, enchei-vos do Espírito, capítulo 5, versículo 18, e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, contenda, mas enchei-vos do Espírito. Você não se enche de vinho para não ter dissolução e contenda. Ou seja, ele está dizendo, as pessoas que enchem-se de vinho, elas perdem a capacidade de solucionar, elas perdem equilíbrio, elas perdem controle, elas perdem razão, elas perdem visão, elas perdem foco. O que ele está dizendo é, você quer perder o foco? Você quer perder a razão? Você quer perder o equilíbrio? Não, então se encha do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Porque se você não se enche do Espírito Santo, se você não se enche de Deus, a sua mente vai, consequentemente, entrar em confusão, em desequilíbrio espiritual, em questão de valores, em questão de razão, em questão daquilo que é certo. Então, eles deixaram de servir a Deus. E o que aconteceu? 18 anos sofrendo. 18 anos sofrendo opressão. Deus os entregou ao vexame. Deus os entregou à vergonha. Deus os entregou nas mãos de inimigos, de adversários. Mas aí, isso às vezes é bom. Às vezes quando a gente sofre é bom. A gente às vezes começa a esquecer de buscar a Deus, de adorar a Deus, aí de repente surge um problemazinho, a gente vai no médico aí, cirurgia, a gente já fica preocupado, né? Meu Deus do céu, quando eu fui extrair um dente uma vez, passei mal. Cheguei lá, aí era assim, lá a gente entrava no consultório do dentista, aplicava anestesia, aí saía, ficava esperando um pouquinho, que era para fazer efeito, depois voltava. Não tinha essa coisa que era público, né? Aquela coisa bem, aí a gente entrava e saía, aquela coisa. Pronto, eu já saía do sítio, andava um sol quente, almoçava, saía no sol quente, já comia mal com medo, né, do dentista, saía de casa, quando chegava o sol que eu levava, a cabeça no sol quente, quando chegava lá, já chegava atrasado, pegava a minha ficha, corria para lá, quando Alessandro, já estava, meu Deus, que negócio, ui, que coisa ruim, a dentista, então, vai lá para fora, daqui a pouco, Alessandro, quando ela me chamou, Alessandro, eu saí agarrado pelos bancos, agarrado pelas paredes, me segurando, e a sala girando, eu cheguei na porta, abri a porta, disse, doutor, eu não estou vendo nada, eu estou doido aqui, a cabeça está rodando, está tudo girando, e ela era tão boa, sabe, sente lá, depois lhe chamo. Aí eu voltei, me sentei, daqui a pouco, Alessandro, melhorou? Está pior. Estava melhor, mas o medo era tão grande de extrair o dente que eu acredito que eu disse estava pior. Eu disse, está do mesmo jeito. Vá para casa. Não vai arrancar seu dente, não. Ela era uma bênção. A maioria das obturações que eu fiz foi com ela, tão boa que ela era, meu Deus do céu. Pensa como eu gostava de gente boa. Só tinha ela mesmo.
Mas, veja uma coisa, a gente falar que a gente tem um problema que vai ter cirurgia, a gente fica preocupado. É o suficiente para a gente... Irmã, bota meu nome no livro de oração, né? Irmã Cleide, ora por mim. Irmã, pede lá no grupo de oração. A irmã Mara ora, a irmã Eliane ora, a irmã, todo mundo ora, né? Pastor, ore pela minha mãe, ore por não sei o quê. Mas é assim, irmão, não é? A gente se esquece. Deus faz, aí Deus opera. Aí a gente começa, não vai para a escola bíblica, não vai para culto. Falta naquilo, depois de, ai meu Deus do céu. Né? Só é dar uma dor de cabeça de novo com medo de... Faz os exames, ai meu Deus do céu, o exame. Já se preocupa de novo. E a gente vai se esquecendo de tudo que o Senhor trabalhou e fez e operou na nossa vida. Foi isso que o povo de Israel fez, esqueceu de tudo, abandonou o Senhor e foi servir outros deuses. Aí o Senhor vai e começa a pesar a sua mão, eles sofrem. Aí chega o versículo 10. Que bom que esse nosso Deus, ele pesa a mão. A gente sofre, porque a gente desobedece. Mas ele ainda nos dá a oportunidade da gente chegar e voltar para ele outra vez. No versículo 10 diz o seguinte: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo, contra ti, nossa, Senhor, eu pequei, nós fomos desobedientes, deixamos o nosso Deus, servimos a outros deuses. A gente é ruim, Senhor, foi a gente que fez isso. Aí eles pensaram talvez que o Senhor ia fazer assim: ô bebezinho, vem cá, meu filho, você é um amor de pessoa, porque é assim que o evangelho é pregado hoje em dia. Você é amado, o Senhor te ama. E tem gente por aí se prostituindo, e tem gente por aí pecando, e tem gente por aí brincando, e vindo para a igreja toda semana, e dizendo, mas Deus é bom, mas Deus me ama, mas Deus me ama. Eles chegaram pensando, Deus vai dizer assim, eu amo vocês, vocês são amados. Só que quando eles acabam de confessar tudinho, dizer o que eles tinham feito, o Senhor diz assim para eles: porventura, os egípcios que vocês acompanharam e serviram, os deuses dos amorreus que vocês foram, os filhos de Amon, os filisteus, os sidônios, os amalequitas, os maonitas, que vos oprimiam hoje, quando vocês vieram clamar a mim, eu não já vos livrei outras vezes dele, ou não? Vocês já viram que quando vocês estão comigo, eu livro vocês de todos esses males. É isso que ele diz, irmãos, para o seu povo, no versículo 12. Não livrei eu, então, da sua mão. Eu já não protegi vocês, eu não já guardei vocês de todos eles. E agora, o Senhor diz assim: andai e clamai aos deuses que escolhestes. Vá pedir ajuda a eles. Vá buscar eles. Que vos livrem eles no tempo do vosso aperto, na hora da sua dor. Que eles livrem vocês. Mas aí o versículo 15 diz assim: mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos, fazem-nos. Aí eles agora já não dizem mais, nós desobedecemos, Senhor. Não. O discurso é outro. Eles não dizem, Senhor, nós te deixamos e vamos servir a outros deuses. Eles não estão fazendo mais apenas confissão. Vê o que é que ele diz, o que é que eles dizem no versículo 15. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos. Parece que é o mesmo discurso, mas agora muda. Agora ele já diz o quê? Faze-nos conforme tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Agora nós sabemos quem manda é o Senhor. É ao Senhor que nós devemos respeitar. É ao Senhor que nós devemos honrar. É ao Senhor que nós devemos a nossa reverência. Então faz o que tu quiser, Senhor, conosco. Agora, tão somente te rogamos. Apenas a gente está te pedindo, Senhor. Mas o Senhor, faça o que o Senhor quiser, porque quem é Deus é o Senhor. Sabe o que acontece? Eles não estão dizendo apenas que erraram, eles estão reconhecendo que Deus é Deus. Eles estão reconhecendo que eles não merecem nada, que eles não são dignos de nada. E aí,
eles tomam atitude. Versículo 16. Tiraram os deuses alheios do meio deles. Os deuses que eles estavam servindo, eles arrancaram deles. Eles tiraram os más costumes da vida deles e serviram ao Senhor. A alma deles teve angústia. Eles se angustiaram diante do Senhor. Eles choraram de arrependimento diante do Senhor. Ah, Senhor, eu não mereço. Nós não merecemos a Tua graça. Nós não merecemos o Teu perdão. Nós não merecemos o Teu poder. Nós não merecemos que o Senhor nos livre. Nós apenas rogamos porque entendemos que é o Senhor que é digno de louvor. O Senhor é que é digno de adoração. Eles tomaram atitude e tiraram tudo que eles tinham trazido para a sua vida. Se livraram de tudo aquilo que Deus não concordava que estava na vida deles. E Deus perdoa-os, porque Deus não suporta ver o seu povo passando ou vivendo em desgraça, diz o versículo 16 ainda. Mas eu quero encerrar com o último versículo do Antigo Testamento, Malaquias, capítulo 4, versículo 6. Ele é Deus, que converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. No último versículo do Antigo Testamento, vamos dizer que no último versículo da Torá, da Bíblia que os judeus consideram, no último versículo está dizendo que o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos e o dos filhos aos pais, para que ele não venha e fira a terra com maldição. Ou seja, ele encerra o último livro do Antigo Testamento dizendo que ele é um Deus de misericórdia, que ele é um Deus de compaixão, que ele é um Deus para arrependimento, ou ele é Deus para aqueles que se arrependem, para converter, para transformar e para livrar da maldição que virá sobre a terra. Vamos colocar em pé em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar a Deus, agradecendo ao Senhor por esse momento, pela bondade do Senhor que nos trouxe nessa noite, a esse lugar, a essa casa, para nós adorarmos a Ele, para nós glorificarmos a Ele, e nos deparar com um texto sagrado, com a sua palavra santa e bendita, dizendo que o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que ele não venha e fira a terra com maldição. Para que a gente saia daqui entendendo hoje à noite que nós temos o Deus de misericórdia, um Deus que atenta para aqueles que chegam diante dele dizendo: o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, porque eu mereço toda a condenação, eu mereço todo o juízo, toda a culpa é minha, Senhor, toda a culpa é minha. E que está disposto a abandonar os seus pecados, a abandonar tudo o que está fazendo, tudo o que tem feito, que não agrada ao Senhor. Oremos a Deus. Na terça-feira é a festividade do ciclo de oração. Pastor Américo ligou hoje à noite, dizendo que estava lá no impasse entre vir 40 pessoas, 20 pessoas, não sei quantas pessoas. Quase que eu dizia, se fosse ele tivesse atendendo no telefone, eu dizia a ele: traga logo a igreja toda do Bom Gi, porque aí o Bom Gi faz o culto em nome de Jesus, vai ser uma bênção. A gente faz só participar. Mas amanhã é que vai ser confirmado quantas pessoas virão de lá do Bom Gi. Então, oremos pela festividade do círculo de oração e Ministério Feminino, que o Senhor venha derramar da sua graça aqui em nome do Senhor Jesus. Eu acredito que eu vou ser um dos crentes que vai chegar mais tarde aqui na terça-feira, mas nós estaremos aqui adorando a Deus em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo a Ele
e rogando a sua direção e graça sobre nós em nome de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, nós louvamos o Teu nome. Louvamos o Teu nome, Senhor, por Tua preciosa palavra. A Tua palavra, Senhor, é poderosa para transformar. Não é o que falamos, não é o que nós intencionamos, mas é o grau de poder e autoridade que há na Tua palavra, Senhor. E que se a Tua palavra não mudar, se a Tua palavra não transformar os corações, ninguém mais poderá fazê-lo. Então nós oramos, ó Deus, para que a Tua palavra, Senhor, somente a Tua palavra, tenha sido, ó Deus, recebida nos corações nessa noite. E que somente a Tua palavra seja aceita, compreendida, Pai. E que o Teu povo deseje vivê-la, praticá-la em nome do Senhor Jesus. Sim, meu Pai. Livra-nos, ó Deus, de desobedecer. Livra-nos, ó Deus, de abandonar, de desprezar, Senhor, os Teus caminhos. De deixarmos o Senhor para seguir outros deuses que não é o Senhor. Guarda o Teu povo, guarda a Tua igreja, Senhor. Traz reparo, conserto, Senhor, para o coração, para aquele que se distanciou, talvez não, ó Deus, geograficamente, mas de posicionamento espiritual, aquele que já está distante do Senhor por causa dos seus hábitos, dos seus costumes, dos seus pecados, já está servindo a outros deuses. Livra, Deus, livra, Pai. Traz de volta, Senhor, para os Teus caminhos, para a Tua presença, para que haja, Senhor, conversão em tempo certo, para que, ó Deus, a maldição que vem sobre a terra não caia sobre a sua vida. Sim, meu Deus, nós oramos e Te suplicamos no nome precioso de Jesus, Pai. Assim como oramos mais uma vez pela vida da mãe da irmã Cecília e de toda a sua família, assim como oramos por tantos outros que estão enfermos, por o Hélito, Senhor, pela sua recuperação. Pai querido, nós oramos e Te agradecemos por este culto e Te rogamos a bênção, Pai, para toda essa semana e para o culto de gratidão ao Senhor na próxima terça-feira. Que o Senhor venha fazer com que o Seu nome seja louvado, glorificado nessa casa. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém, meu Deus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos e não saia daqui sem cumprimentar o seu irmão em nome do Senhor Jesus.